As empresas, elas estão pensando errado. As empresas de tecnologia estão pensando errado seus ambientes de trabalho. E para a gente conversar um pouquinho sobre isso, eu quero dividir uma história. Há 2 anos, eu tive a oportunidade de visitar pela primeira vez o Vale do Silício. E o Vale do Silício é uma espécie de sonho para quem trabalha nessa área. Afinal de contas, é uma terra de oportunidades e também, basicamente, todas as tecnologias que a gente usa hoje em dia foram pensadas, foram criadas, foram produzidas no Vale do Silício. Eu acho que essa viagem teve 3 momentos muito importantes e relevantes que impactaram profundamente a minha vida. O primeiro momento foi de completo deslumbramento. Quando a gente desceu no aeroporto e eu entrei no táxi e saiu ali do aeroporto de São Francisco andando por aquelas vias, eu comecei a ver um monte de outdoors e, por incrível que pareça, de tudo que eu vi no Vale do Silício, o que mais me impressionou foram os outdoors. Porque durante toda a minha vida eu estava acostumado a ver outdoors sobre perfumes ou promoção de pneus, mas ali eu estava vendo outdoors sobre banco de dados, de startups de tecnologia, e pela primeira vez na minha vida os outdoors estavam falando comigo. Depois que passou todo esse deslumbramento, aquela coisa toda da Califórnia, do Vale do Silício, dos ciclos de prosperidade, das startups, veio o segundo momento. E esse segundo momento foi de bastante raiva, de frustração. Por que eu não tinha nascido na Califórnia? Por que eu não estava trabalhando na Califórnia? Podia estar lá, ganhando muito mais dinheiro, talvez mais visibilidade. Pela primeira vez na minha vida, e eu sou uma pessoa bastante otimista, eu fiquei com medo de não querer voltar para o Brasil. Mas felizmente, houve um terceiro momento. E esse terceiro momento, ele aconteceu quando fui visitar esse lugar, que é justamente considerado simbolicamente o berço do Vale do Silício. É a garagem da HP. E quando eu cheguei ali na frente daquela garagem, existe uma plaquinha, e nessa placa estava escrito algo do tipo: em 1938, o professor Frederick Terman, ele convenceu seus alunos de Stanford, seus alunos Hewlett e o Packard, HP, a ficarem na cidade, a ficarem em Palo Alto, ao invés de irem para o leste dos Estados Unidos, onde estavam os grandes centros como Nova York ou Boston. E isso fez toda a diferença. Naquele momento, eu tive aquele momento de epifania, de perceber que Palo Alto e São Carlos são a mesma coisa, só que em diferentes épocas, em diferentes espaços de tempo. Naquele momento, veio aquela sensação de que eu estava participando na hora certa, no lugar certo, de algo muito especial. E a minha vontade de voltar ficou mais forte do que nunca. Para a gente entender um pouco isso, dessas colisões, as ideias, as inovações, as startups, a gente precisa falar de colisões. E a gente pode ver as colisões de 2 maneiras. Num nível mais macro, como, por exemplo, as cidades. Vamos falar um pouquinho sobre cidades. Para falar sobre cidades, eu ainda vou comentar de alguém do Vale do Silício. Paul Graham, ele, além de ter sido bastante relevante para a comunidade de computação, ele é um investidor muito bem sucedido no Vale. E ele é uma pessoa extremamente qualificada para falar sobre o Vale. E ele escreveu um ensaio que vale muito a pena ser lido, que é Como Ser um Vale do Silício. Nesse ensaio, ele resume alguns ingredientes que ele acha que são essenciais. E, basicamente, você precisa ter muitos nerds, o que a gente tem aqui bastante, com pessoas ricas, ao redor de grandes universidades e numa cidade aconchegante,
para essas pessoas. A gente também pode falar de colisões do ponto de vista micro. Para a gente ter a criatividade, para a gente trocar ideias, tudo começa na nossa mesa de trabalho. Se a nossa mesa de trabalho ela é engessada, ela é fixa no chão, se a gente não consegue mover, são bancadas, as chances das ideias colidirem são menores. Esse é o lugar onde eu trabalhei. Foi meu primeiro trabalho na minha vida. É uma fundação de ciências que fica aqui perto, na cidade de Brotas. O clima lá era fantástico, a cultura, o trabalho de equipe, muitas pessoas criativas. Mas eu levei muitos anos, depois que eu saí desse lugar, para entender que o ambiente influenciava a criatividade das pessoas. Aliás, era muito difícil ali encontrar uma parede que era reta. E eu até lembro que isso era uma dor de cabeça muito grande para a marcenaria, que não conseguia fazer muito bem ali o seu trabalho. Até a marcenaria precisou ser extremamente criativa para fazer prateleiras e armários para esse lugar. Hoje, existe um insight que eu chamo de o dilema da fiação exposta. E esse dilema ele é causado porque a gente tenta reunir num escritório de empresa pessoas tão diferentes, com funções diferentes, num mesmo ambiente de trabalho, e a gente quer dar uma mesma cara para todo mundo, mesmas possibilidades para todo mundo. Então, por exemplo, eu acho que é perfeitamente viável para alguém do time comercial ou alguém do time executivo estar numa sala com mobiliário caro, com um carpete, que transpire confiança para receber os seus clientes. Isso é perfeitamente normal. Ou para o profissional de facilities. Se o profissional de facilities não esconder os fios dos computadores ou os cabos e não deixar tudo arrumadinho, parece que ele nem está fazendo o trabalho dele. Mas, numa empresa de tecnologia, existem os nerds. Eu sou um deles, eu sei o que eu estou falando. Existem os hackers, no melhor sentido da palavra, no sentido original, aqueles que desmontam para montar de novo melhor. Uma maneira muito simples de eliminar a criatividade de pessoas como nós é escondendo os fios, escondendo as fiações. Nós precisamos entender que a gente precisa se apropriar do espaço, que a gente precisa mover as coisas de lugar, remontar, melhorar. A gente precisa saber de onde está vindo a fiação que liga os nossos equipamentos. Se eu colocar um terno agora e sair aqui para o centro da cidade, muito provavelmente eu vou estar muito mais elegante do que eu estou agora. Mas provavelmente eu não vou estar tão elegante como se eu estivesse em Paris ou Viena. O contexto importa, a originalidade importa. Colocar um tobogã no escritório ou puffs coloridos não vão tornar a sua empresa mais legal. Porque tudo que é da Califórnia, fora da Califórnia, não soa tão autêntico assim. Esse prédio, o prédio 20 do MIT, ele entrou para a história como um dos lugares onde mais se produziu inovação na história científica. E o curioso de se observar sobre isso é que esse prédio ele foi construído às pressas, projetado em poucos dias, porque era um cenário de guerra. E quando você está em guerra, você não se importa com a cor da parede ou se tem puffs para as pessoas. O interessante é que, passado a guerra, esse espaço foi liberado para cientistas, pesquisadores, professores do MIT. E o que se viu lá dentro foi muito interessante. Essas pessoas se apropriaram do lugar. Essas pessoas deram soluções muito criativas para o ambiente, porque o ambiente não era bonito, o ambiente era completamente largado, na verdade. Então, inventaram, por exemplo, paredes com rodinhas, e isso se mostrou muito útil, porque se você queria começar uma pesquisa nova ou montar um time novo, você simplesmente empurrava as paredes. Esse insight, eu só fui conseguir encontrar uma explicação para ele, um termo para ele,
quando eu vi um livro de Steven Johnson, em que ele explica o conceito dos ambientes líquidos, ou das redes líquidas. Em ambientes assim, a conexão de ideias, a conexão de pessoas é muito mais valiosa do que a proteção dessas informações. Mas a gente não precisa ir tão longe para ver isso acontecendo. Aqui mesmo, nesse campus de inovação onde nós estamos agora, aconteceu algo muito interessante, alguns meses atrás. Existia um espaço da obra que todos já sabiam que ia ser demolido. E esse espaço ele foi transformado num auditório temporário, sem nenhum glamour. E os residentes, quando perceberam isso, começaram a se apropriar do lugar, ficaram completamente à vontade para transformar o lugar. E por incrível que pareça, num calendário que teve 150 eventos em 12 meses, por coincidência ou não, os eventos mais interessantes que eu participei foram justamente nesse ambiente improvisado. Talvez porque aquelas pessoas estivessem falando muito mais com o coração e com a mente aberta, porque estavam sentindo que estavam em um ambiente acolhedor, um ambiente aconchegante, que não necessariamente precisa ser glamuroso. Apropriar-se do lugar, ou permitir que seus colaboradores se apropriem do lugar, talvez seja a chave para a próxima geração de escritórios das empresas de tecnologia. Muito provavelmente, esse escritório de tecnologia da nova geração, ele vai ser um ponto entre três coisas: a objetividade, a ambição de uma empresa, mas também a liquidez, a rede líquida de um campus universitário e a autenticidade de uma república de estudantes. Hoje, a garagem do Vale do Silício, ela pode ser até um mito um pouco exagerado, mas ela é um símbolo muito forte que resgata para a gente que as grandes inovações, elas começam em lugares simples e autênticos. Mas também é uma oportunidade da gente agradecer com muita gratidão todos aqueles professores que incentivaram seus alunos a ficarem em São Carlos. O resultado é tudo isso. Obrigado.